A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos escolhidos, dos rebanhos santos, do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Segunda Crônicas, capítulo 15, que contém 19 versículos. A reforma de Asa. Veio o Espírito do Senhor Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Quando vós estáis com ele, se o buscardes, os acharei. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão.
Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam asas e a tomam, assim fazem violência a um homem, e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, projeta um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivo, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja cura, a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores, aos inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da sua Santa Palavra, é o que eu peço, em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá o livro e um capítulo da Escritura Sagrada, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao sorteio do primeiro rebanho de hoje. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias capítulo 1, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Malaquias capítulo 1 contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú é detestado. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre.
Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E o livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 29, Números, capítulo 29 para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. Capítulo 29 do livro de Números contém 40 versículos. A festa dos tabernáculos, ao 15 dias, desde o 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada, com azeite, 3/10 de 1 efá, para cada um dos 13 novilhos, para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Que contém 30 versículos. Amor fraternal. E a humildade, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, de alguma comunhão do Espírito, de alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Eu te amo, Senhor, força minha, o Senhor, o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Senhor Deus é minha fortaleza em que me refugio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. As cordas da morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Jeremias, com 52 capítulos.
29, que contém 32 versículos. Uma carta aos cativos. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor. Havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jaconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros, veio pela mão de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. 18, 54, 17 e 53. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Juízes capítulo 13, que contém 25 versículos. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora aguarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Jonas com 4 capítulos. Jonas capítulo 3, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, com 15 versículos. Testemunho contra Israel. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir a terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49.
Vamos agora eu apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos. Não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha. O reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça. Vamos ao livro para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O livro é o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, que contém 32 versículos, o dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei a maravilha do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 22, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 22 do livro de Josué. Contém 34 versículos. Regressam as tribos da além do Jordão. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele disse, tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido. Como tendes obedecido a minha voz em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje. Antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora que o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhe havias prometido. Voltai-vos e idos para vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Primeira Reis com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 17.
que contém 24 versículos. Elias é alimentado pelos corvos. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63, Hebreus com 13 capítulos. Hebreus capítulo 2, que contém 18 versículos. Perigo da falta de atenção. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para quem em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-no depois confirmada pelo que a ouviram. Também o Senhor Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como que bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Segunda Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, que contém 17 versículos. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo do Senhor Deus. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. Naum, com 3 capítulos. Não, capítulo 1 para o Rebanho Santo, número 26, 46, 25 e 45.
Contém 15 versículos. A ira do Senhor contra Nínive, oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, grande em força, e é ocupado e não tem por inocente. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, nas nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o fez secar, esgota todos os rios, desfalece Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Que contém 25 versículos. Tendo purificado a vossa vida na obediência, na verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra do Senhor Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi pregada. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia, passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, que contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece o Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Nisto se manifestou o amor do Senhor Deus para conosco, que o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado ao Senhor Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
E eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, baixa sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da mensagem. Com essa proposta disponível nos canais, as mensagens são mais de 100, as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus das Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18, e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E a denúncia de número 91. Eu sou o bom pastor expõe suas vidas pelas ovelhas, sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, não é pastor a quem não pertence às ovelhas. Quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. O Senhor Jesus o Cristo afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é o Senhor Deus, é Senhor, é Mestre, não pode mentir, as suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas. Como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo, as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu do próprio punho ser escravo de Cristo? E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não está blasfemando. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perdê-la. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo desenganados e prejudicados e conscientemente se enganando e prejudicando os outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Vamos ao sorteio da oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 1. Eu vou ler mais uma denúncia antes de sortear os 2 últimos livros. A denúncia de número 86. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de quem vives e está morto.
Ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre que te virei. A que hora sobre ti virei? Nessa passagem de Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus faz um alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção. Não se deixe enganar com discursos e teorias sobre o fim dos tempos, porque, enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação e da sua casa estão correndo perigos por causa das obras imperfeitas nas igrejas atuais. E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família ainda nesta terra e no mundo por vir a salvação eterna, não te deixe examinar as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Essa é a denúncia de número 86, é que se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé e igreja que está lhe apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo os livros de Mateus, João e Apocalipse, e que você e a sua família estão seguros e com a salvação garantida, estando com ele sem que nós, das 2 igrejas virtuais, sejamos necessários para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo de 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco, na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 47, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gênesis é o penúltimo livro com 50 capítulos. E o livro é o livro de Daniel com 12 capítulos, perdão. Capítulo 13 é o penúltimo livro de hoje. Gênesis, capítulo 13. Que contém 24 versículos. Melquisedeque abençoou Abraão. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Senhor Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos das tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas que tomam os bens para si. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos, é o último livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Que contém 13 versículos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo que o sacrifício contínuo por tirado a posta da abominação desoladora haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai
que até que chegue o fim tu repousarás, e no fim dos dias te levarás para receber a tua herança. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. E eu vou ler mais um aviso aqui para vocês antes de sortear o capítulo, os 22, fazer o sorteio dos 22 números. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Por vocês irão surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos da sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou o número 18, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de Números, capítulo 29. Você que mentalizou o número 1, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o número 21, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 18. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 29. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 13. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 3. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 22. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você está no livro de 3 João. Você que mentalizou o número 16, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o número 20, a mensagem está no livro de Naum, capítulo 1. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o número 11, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 12, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o número 7, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 13. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 12. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus 5, capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 18, 2 Crônicas 15, o 15, Miqueias 2, o 8, Malaquias 1, o 17, Números 29, o 1, Filipenses 2, o 21, Salmos 18, o 19, Jeremias 29,
o 5, Juízes 13, o 3, Jonas 3, o 6, Amós 3, o 4, Joel capítulo 2, o 9, Josué 22, o 2, 1 Reis 17, o 22, Hebreus 2, o 13, 3 João, o 16, 2 Timóteo 3, o 20, Naum 1, o 10, 1 Pedro 1, o 11, Sofonias 2, o 12, 1 João 4, o 7, Gênesis 13, o 14, Daniel capítulo 12. Vamos para os últimos avisos. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro e ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada, pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários no início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Dinamarca, África do Sul, Inglaterra, Canadá, Uruguai, Paraguai, Alemanha, Espanha, França, Itália, Turquia, Colômbia,
Argentina, Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives das 12 igrejas virtuais, de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.